Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Estou aqui com muita alegria no começo desse ano de 2026. Teoricamente, numa escola normal seria férias, mas a escola bíblica dominical era e é aquela escola que nunca tem férias, sempre, todos os domingos, sempre está funcionando, sempre alerta, sempre estudando a palavra de Deus. E na nossa escola bíblica à distância, nós também aproveitamos esse período de recesso para fazer um estudo de férias, um estudo bíblico de férias. Então, sempre nos meses de janeiro e julho, nós temos um estudo temático para a gente poder desenvolver durante esse tempo. E nós escolhemos para esse momento o tema sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas eu não quero estudar doutrina. Nós não somos uma escola de doutrina, nós somos uma escola bíblica. Então vamos descobrir nas Escrituras o que ela diz sobre o Espírito Santo. Você sabe o que ela diz? Você conhece alguma coisa? Certamente, se você é um leitor da Bíblia, já passou por vários versículos, várias citações sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas a terceira pessoa da Trindade, ela uma grande desconhecida. O Espírito Santo, ele é o grande desconhecido da igreja, dos cristãos, daqueles que seguem a fé. Isso se dá pelo fato de que há um certo desprezo às ações do Espírito na vida cristã. E há uma certa confusão por a gente não conhecer o que é o Espírito Santo, como que se manifesta essa pessoa. Nós muitas vezes vivemos a vida cristã, há muitos cristãos assim, vivendo uma vida distante da presença do Espírito Santo em sua vida. E nós vamos começar hoje um breve estudo bíblico. Durante todo o mês de janeiro, estaremos aqui juntos para poder estudar a palavra de Deus. Mas será um estudo em 5 aulas, tá bom, gente? Nesse mês de janeiro temos 4 domingos, mas teremos 5 aulas. E isso é sinal de que nós teremos uma aula extra para concluirmos nossos estudos sobre o Espírito Santo. Essa aula extra, já coloca na sua agenda, será no dia 21 de janeiro, um dia da semana. E eu vou anunciar aqui com antecedência para que todos possam participar e acompanhar o estudo da palavra de Deus. Bom, é como nós fazemos sempre, você já conhece a gente, se você que nos acompanha, já sabe que nós temos material de estudo preparado. Então vai lá no nosso blog, a descrição está aqui no link, tanto no meu blog pessoal, quanto no blog de filosofia e espiritualidade e o blog da Igreja da Orla Oceânica. Ali está, então, o material novo, está escrito exatamente assim, novo. Você pode acessar, baixar, como sempre nós fazemos, um presente de nossa igreja para aqueles que nos acompanham no estudo da palavra de Deus. É gratuito, pode baixar, guardar no seu computador, ler nos horários vagos. Os nossos estudos são estudos breves, são estudos simples, mas que têm uma profundidade de conteúdo, um compromisso com a mensagem bíblica que faz muito bem para a nossa vida. Então, vai lá, acompanhe e baixe para você e faça essa leitura e conheça. E nós estaremos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã, mais o dia 21 de janeiro, como aula extra, para a gente poder estudar esse material tão importante. Bom, como a gente já tem feito, essa apostila ela vai sendo revista a cada semana. Está escritinha, está bonitinha, está pronta, mas a gente vai rever alguns conteúdos durante a semana. Então, se você puder baixar a apostila todas as semanas para poder acompanhar cada aula, vai ser melhor, viu? É só salvar no lugar da que tiver anterior, tá bom?
espero que faça bem para você e que você use para o seu crescimento pessoal. Esse estudo ele foi produzido com base em 2 livros que eu escrevi há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, vamos ser mais sinceros, né? Há mais de 25 anos. O primeiro foi em 1999. Eu escrevi um estudo bíblico que está aqui, né? Essa revistinha maravilhosa que foi publicada pela antiga Juerp, hoje já não existe mais a editora, que era um estudo da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, a gente fez um estudo bíblico sobre os temas da declaração, e um dos temas é a doutrina do Espírito Santo. E também eu escrevi um outro material que foi publicado em 2001 pela mesma editora, que se baseava no estudo dos dons espirituais. O livro chama-se Amostras da Graça, crescendo no conhecimento dos dons espirituais. Esses 2 trabalhos estão esgotados, você não encontra mais, mas o livro Amostras da Graça está disponível em e-book pela Amazon. Você pode dar uma olhada lá. O link está na apostila. Você dá uma olhadinha lá e você vai encontrar o link para esse material. Bom, a revistinha, infelizmente, está esgotada e eu não tenho esse material, porque exatamente o que eu fiz? Eu ampliei esse estudo. Um dia eu quero publicar um livro sobre doutrinas, de um modo geral. E a base será esse trabalho que eu fiz, chamado A Afirmação da Fé, estudo com base na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ok? Aguarde. Pode ser que eu aproveite esse tempo de reclusão, de aposentadoria, para poder escrever mais um pouco. Por enquanto, vamos ficar com o estudo da Palavra de Deus aqui entre nós. Tá bom, gente? Bom, gente, para nosso estudo bíblico de hoje, nós preparamos também a nossa apresentação, como sempre fazemos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a apresentação e vamos começar, propriamente dito, a nossa aula de hoje. Está aqui a nossa apresentação, o Espírito Santo segundo as Escrituras. Nós não vamos seguir a doutrina ou a chamada doutrina do Espírito Santo, como os seminários ensinam. Não estou preocupado com isso. É claro que eu sou um protestante, sou um batista, sou um cristão, então eu estou atravessado por esses conteúdos que eu cresci lendo e conhecendo. Mas eu vou me ater ao que diz as Escrituras. E convido você a me acompanhar nessa jornada de fé. Se você está disposto a fazer isso, dá um joinha aí no nosso vídeo, dá também um compartilhamento dessa transmissão para os seus irmãos na fé, para os seus familiares, seus amigos em suas redes sociais. E siga a gente, siga no nosso canal. Será uma bênção ter você conosco nessa jornada. Bom, nossa aula de hoje, nesse começo, é responder a uma pergunta. Eu não coloquei como pergunta, é uma afirmação, né? Quem é o Espírito Santo? Nós vamos identificá-lo, vamos tentar localizá-lo na Bíblia e poder entender sobre a sua natureza. E eu convido você a fazer isso. Eu preparei um versículo para a gente poder começar essa jornada, que é a gente desvendar como que a pessoa do Espírito Santo se manifesta na Escritura. Para nós e para a Bíblia, o Espírito Santo é identificado como Deus. Esse é o detalhe muito importante que eu gostaria que todos entendessem. De quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando de Deus. E essa pessoa que é Deus tem as mesmas características de Deus.
Isso não quer dizer que a gente tenha três deuses, tá bom, gente? É o mesmo Deus, só que ele se manifesta como Espírito. É uma das pessoas da Trindade. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação dessa ideia da pessoa do Espírito Santo como Deus. Porque em toda a Escritura nós vamos encontrar exatamente essa definição. A Bíblia inteira demonstra que Deus se revela ao homem através do seu Espírito. Quando a gente conhece Deus, o que nós estamos conhecendo de fato? Estamos conhecendo o seu Espírito, ele como Espírito. Não se vê a face de Deus, ninguém viu a face de Deus. Quando ele quis se revelar aos homens de forma visível, ele se manifestou como Filho. Então, essa dinâmica da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a ver com essa dinâmica da revelação de Deus entre os homens. E quando nós, então, experimentamos a presença de Deus na nossa vida, ela sempre se manifesta como Espírito. Não é como a criança, filha de uma querida irmã de uma das igrejas que eu pastoreava, e ela então queria que o seu filho dormisse sozinho no quarto. E a mãe tentava convencer que ele estaria seguro no quarto. E disse, mas eu vou estar sozinho. Ela disse, não, você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Aí o menino arregalou o olho e disse, quem? Deus? Não, aí que eu não quero ficar mesmo. Mas ele não vai estar presente fisicamente, ele vai estar em espírito. É o Espírito de Deus que perpassa toda a nossa realidade. 1 Coríntios 2,11 diz assim, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. É isso que nós conhecemos. Quando eu conheço Deus, eu estou conhecendo a sua realidade espiritual, a dinâmica do seu espírito. E a gente, então, através desse conhecimento do Espírito, percebemos a maneira como Deus age. É o Espírito Santo, então, manifestando sua forma de ser, o seu jeito de demonstrar amor, o seu jeito de demonstrar cuidado, o seu jeito de manifestar sua misericórdia, sua graça e até mesmo a própria natureza de Deus. É a partir dessa manifestação do Espírito que eu entendo a presença de Deus na minha vida. Há alguns fatos que a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo. Vamos ver que fatos são esses? Primeiro, o Espírito Santo tomou parte da criação desse modo. Você vai lá encontrar em Salmo 140, verso 30. Ele testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, de que nós estamos carecendo da graça de Deus. Romanos 16, de 8 a 11. Ele também toma parte da regeneração do homem, da nossa transformação como criaturas celestes e como criaturas humanas. É Deus quem restaura a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade de viver. Efésios 4, 13 a 14 e Tito 3 a 5. É o Espírito Santo também quem guia os seguidores de Jesus à verdade. Por que os seguidores de Jesus? Bom, é claro que ele quer dirigir a todas as pessoas à verdade, mas especialmente àqueles que seguem a Jesus. Por isso que não combina muito bem a gente ficar acreditando em mentira, porque o Espírito Santo quer que a gente conheça a verdade. É o Espírito Santo também que é um presente de Deus a todo aquele que crê. Romanos 5, 5. Ele é dado aos homens. É o que Paulo diz lá, o Espírito nos foi dado. Ele não foi vendido, ele não foi trocado, ele foi concedido por graça
a todos nós recebemos esse Espírito dado graciosamente a todas as pessoas. É o Espírito Santo também que enche a vida, preenche a vida, completa a vida de toda aquela pessoa que segue Jesus Cristo em seu coração. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós estamos, de fato, abrindo espaço para o Espírito Santo estar em nós. Nós acolhemos, na verdade, quando acolhemos Jesus, acolhemos o Espírito Santo na nossa vida. Então, gente, olha que coisa interessante. Esse Espírito maravilhoso, de graça, que é Deus conosco, que é essa relação entre Pai, Filho e Espírito numa unidade, ele age no contexto da igreja. Ele não age fora da igreja. Tudo que ele faz está intimamente relacionado com a igreja. E eu não estou falando de uma igreja instituição. Não estou falando de uma denominação, de uma estrutura hierárquica. Eu estou falando de uma comunidade, onde todos aqueles que participam dela foram alcançados pela graça. A igreja é isso, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um templo, a igreja não é uma propriedade, a igreja não é uma hierarquia, a igreja é uma comunhão, onde dela participam todos aqueles que foram alcançados pela graça. E é nessa comunidade de salvos que o Espírito de Deus atua. Então, esse mesmo Espírito, ele sempre age numa perspectiva comunitária. Ele sempre está preocupado com a vida em comunhão. O que esse Espírito faz na vida em comunhão, a partir da comunidade? Em primeiro lugar, ele age nos salvos, naqueles que foram alcançados pela graça. Então, aos salvos, ele ensina, ele assiste na fraqueza, ele distribui dons e ele provê a vida do crente com fruto. Há um fruto que ele faz acontecer conosco. Vamos estudar sobre essa questão do fruto do Espírito. Por que fruto no singular e não no plural? Você vai entender também por que é no singular e não no plural. Porque o fruto do Espírito é completo. Você não pega um pedacinho aqui e depois um pedacinho ali. Se o Espírito Santo atua na sua vida, ele age de maneira completa. A igreja, de um modo geral, a essa comunhão, a esse corpo formado pelos seguidores de Jesus, o Espírito Santo capacita para que esse corpo unido, entrelaçado, realize a obra do Senhor. E ele batiza a todos igualmente. A ideia do batismo do Espírito Santo é uma imersão na realidade do Espírito, que a comunidade de fé é inserida, é imersa de uma forma única, igualmente, sem que haja alguém com mais ou com menos. Não existe esse negócio de ter alguém que tem mais espírito e menos espírito. A igreja, ela é formada de pessoas que são tomadas pelo mesmo Espírito. Você pode esvaziar, mas o Espírito Santo é dado como ele quer a todos, igualmente. Igualmente. Na igreja também, ele age voltado para a humanidade. As pessoas, de um modo geral, porque a igreja, ela não está excluída de um cenário social. Muito pelo contrário, a igreja, na perspectiva cristã, ela é parte da missão nossa no mundo. Nós somos igrejas para estarmos no mundo. Nós somos igreja exatamente porque é o lugar onde a graça de Deus vai se manifestar às pessoas de um modo geral.
A igreja é a comunhão, a manifestação, aliás, da presença de Deus no mundo. E é por isso que Deus tem manifestado o seu amor, a sua bondade, exatamente porque no mundo está a igreja. Então, ao ser humano, de um modo geral, exatamente porque temos a igreja nessa humanidade, ele convence, é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nisso. Não é a eloquência do pregador, não é a qualidade da música, não é nada do que você possa fazer, mas é a ação do Espírito Santo. Quem convence as pessoas, quem converte é o Espírito, não é o ser humano. Não são as ações humanas. É claro que o Senhor usa a gente como seus instrumentos. Ele usa o nosso testemunho, ele usa a nossa maneira de falar. Olha, mas eu digo para você uma coisa, isso não faz a gente nem melhor nem pior do que ninguém. Porque assim como ele usa a mim e a você, pode usar a mim e a você, ele pode também levantar pedras para serem suas testemunhas. Não duvide do poder de Deus. Não acredite que você é tão especial assim, que é só através de você que ele vai agir. O Espírito Santo, ele pode usar na sua vida. Sim, claro, com certeza. Eu creio nisso. Ele pode usar na minha vida, mas é ele quem faz a obra. É ele quem faz o trabalho de convencer. Não adianta eu impor, não adianta eu obrigar, não adianta eu fazer ameaça, porque é o Espírito Santo, no tempo dele, do jeito dele, que vai fazer a obra. Mas é também o Espírito quem atua na criação de um modo geral. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis pela criação. Essa criação que geme e aguarda que as pessoas possam fazer esse encontro com Jesus, de serem alcançadas pela graça e formarem essa comunhão de pessoas que são capazes de agir em favor da criação. Então veja que o trabalho do Espírito Santo é um trabalho muito dinâmico. Então, quando eu falo aqui que o Espírito Santo age a partir da igreja, isso não quer dizer que seja um trabalho religioso de uma igreja determinada, de uma certa denominação. O Espírito Santo não é propriedade de religião nenhuma. Ele é agente da graça, onde quer que a igreja esteja. Do jeito que ela for, do jeito que ela é a igreja de Jesus, é comunhão dos santos, pode ter certeza que o Espírito Santo age através dela. Um aspecto importante dessa nossa compreensão é de que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como um espírito de vida. Essa manifestação da vitalidade que vem do Espírito. E esse Espírito é disponibilizado para todos nós, para que nós tenhamos uma vida marcada pela sua presença. Não podemos abrir mão de uma vida cheia do Espírito Santo. Não cabe ao crente viver de uma forma distante desse poder, dessa graça maravilhosa. Quando nós falamos que temos uma vida cristã, essa vida é vida vivida no Espírito Santo. Há muitas pessoas que confundem isso. Há muitas pessoas que não entendem que qualquer ação da vida cristã já é vida no Espírito. Alguns acham que precisamos de alguma outra coisa. É possível até que você tenha essa outra oportunidade. Alguns chamam de segunda bênção, alguns chamam de experiência pentecostal, mas, na verdade, o que a Bíblia apresenta para a gente é que a vida cristã, ela emerge exatamente como vida no Espírito. E o que você precisa fazer é deixar-se envolver, encher-se do Espírito Santo, deixar que ele invada
todos os espaços da sua vida. É claro, para isso você precisará de muitas experiências, não de uma, mas de muitas experiências para aprofundar a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, resumindo aquilo que eu estou falando, viver com Cristo significa viver no Espírito. Se você segue Jesus, você, na verdade, está sendo orientado pelo Espírito Santo. Só fazemos isso pela orientação do Espírito Santo. Vou repetir essa frase. Viver com Cristo significa viver no Espírito. A Bíblia nos mostra, então, que o Espírito Santo é Deus e não existe vida fora dessa presença, vida com Deus fora dessa presença. O Espírito Santo é o próprio Deus em ação. É Ele agindo conosco. Quando Deus Pai nos cura, nos restaura, nos encoraja, quando Deus Pai nos orienta, Ele faz isso através do Espírito Santo. Também outra frase para você não esquecer. O Espírito Santo é o próprio Deus em ação. E é por isso, então, que a Bíblia demonstra para a gente que o Espírito é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Eu gosto muito da definição da teologia, quer dizer, está na teologia, não vou deixar de falar, né? De que as três pessoas da Trindade agem em perfeita harmonia, em perfeita unidade, como se fossem três dançarinos que se entrelaçam e que ali estão se envolvendo de uma maneira tal que parece uma realidade só. E é exatamente uma realidade só, mas na verdade, cada uma dessas pessoas da Trindade são uma pessoa específica. E isso faz com que a Trindade esteja ali marcada toda a Escritura. Ah, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Claro que não, não é? Nem tudo que a gente compreende como fé está na Bíblia escrito literalmente. Afinal, nossa fé não é literalista. Mas quando você lê a Escritura, você passa pelos textos, você vê de forma muito clara que existem três pessoas que atuam como Deus. É Deus manifestado em três pessoas, formando com isso uma unidade. Olha, gente, isso é teologia, não adianta a gente ficar discutindo aqui se não é. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe essa distinção da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. E essas três pessoas formam um único Deus, de tal maneira que nós somos crentes num único Deus. Não somos crentes em três deuses, somos crentes em um único Deus. Aliás, para a gente tratar desse assunto, existe lá em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14, uma narrativa, na verdade é uma poesia, que dizia respeito a um cântico que a igreja primitiva entoava. E esse cântico é muito interessante porque ele enaltece as três pessoas da Trindade. Tudo bem, não usa a palavra Trindade mesmo, não. Mas você vê como essas três pessoas atuam. Vejam só como isso se dá. Num primeiro momento, o apóstolo Paulo fala de que o Pai nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e nos envia o seu Filho por amor a nós. Essa é a primeira estrofe da canção. Há um estribilho que é o para o louvor da sua glória. Então, dos versos 4 a 6, você encontra essa definição da ação do Pai, por amor, em nos trazer o Filho para nos salvar. No segundo momento, você vai ver uma exaltação ao Filho. Aí diz que o Filho deu sua vida
para a remissão de nossos pecados e para congregar a todos debaixo do amor do Pai, dos versos 7 a 12. E novamente o estribilho, para o louvor da sua glória. É tudo para essa glória divina, esse único Deus, mas na pessoa do Filho, ele redime a toda e qualquer pessoa pela fé de seus pecados, para fazer parte dessa comunidade de pessoas amadas por Deus. E, finalmente, temos a terceira estrofe, que fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sela toda essa ação do Pai e do Filho, que é uma ação como um presente de Deus para todo aquele que crê. É o Espírito quem vai fazer todo esse fechamento para trazer vida para nós. E mais uma vez nós encontramos o estribilho, que é para o louvor da sua glória. Dá uma olhadinha lá no texto, pega essas referências e dá uma olhadinha na sua Bíblia e você vai ver como é bonita essa poesia, que era uma música cantada pela igreja primitiva. Então, o que a gente pode depreender dessa narrativa toda? É que a presença de Deus entre nós é sempre resultado da ação do Espírito Santo. Essa comunhão dos santos, essa graça salvadora, a presença do poder de Deus, a ministração do amor de Deus na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida, é sempre resultado da atuação do Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo? Vamos tentar ver algumas coisas que nós já aprendemos aqui. Em primeiro lugar, ele habita o coração do crente. Quem mora no seu coração é o Espírito Santo. E ele faz com que você tenha a presença de Jesus no seu coração, porque é ele quem sela a presença do Filho no seu coração. O Espírito Santo consola e edifica com a palavra de Deus. É ele quem faz a gente lembrar das promessas divinas, dos mandamentos, dos princípios para uma vida justa. Ele intercede por nós. O Espírito Santo está sempre querendo fazer com que a gente possa voltar para o seio do Pai, para os cuidados do amor divino. Olha, gente, o Espírito Santo chora por você. Ele chora para que você possa viver uma vida autêntica. Ele preenche a nossa vida, ele faz com que a gente ganhe significado, com que a vida tenha sentido para nós. A Bíblia apresenta o Espírito Santo a partir de metáforas. Como é que você compreende a ação do Espírito Santo? Há algumas metáforas que são importantes, algumas imagens, algumas figuras, algumas expressões que a Bíblia utiliza para falar sobre a realidade do Espírito Santo. Então vamos ver quais são essas metáforas. A primeira metáfora é a da pomba. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 3,16, quando Jesus foi batizado. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e passando sobre ele. E ainda tem a voz do Pai que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Ali estão as três pessoas da Trindade. Ali estamos vendo essa Trindade presente, formando uma unidade. Temos também a metáfora do fogo. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e passaram sobre cada um deles. Quando foi isso? No dia de Pentecostes, quando inaugura-se o ministério do Espírito Santo, a chegada da presença do Espírito na vida da igreja de forma inaugural. Ali, línguas como que de fogo. Acho que a palavra fogo só como metáfora é diferente, mas na verdade são labaredas, são línguas de fogo, como se fossem chamas
que parece com fogo, mas na verdade era a presença do Espírito Santo. Tem também a expressão do vento. Afinal, a palavra utilizada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento para descrever o Espírito é traduzida como vento ou sopro. Em hebraico é ruach. Em grego é pneuma. Quer dizer vento da mesma forma. Jesus falando, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Espírito sopra do jeito que ele quer. Ele não se deixa controlar por ninguém. É ele quem tem o comando da nossa vida. Tem também a palavra sopro, que também vem das mesmas palavras hebraicas e grega, ruar e pneuma. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Logo após a ressurreição, os discípulos estavam reunidos e ele então, para consolar os seus discípulos, ele então sopra como um gesto simbólico e disse, olha, agora vocês vão ser guiados pelo Espírito. Então recebam esse Espírito. Viva a partir de agora sob a orientação dele. Também o Espírito é comparado à água. Na experiência lá de João, capítulo 7, que era da festa dos tabernáculos, o próprio Jesus, ele chama as pessoas a receberem a água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Que definição tão clara, tão bonita, não é? O Espírito é água, é ele que nos purifica, é ele quem nos traz alegria, é ele quem preenche a nossa vida. O Espírito Santo também é representado pelo azeite, ou óleo, né? Muitos chamam de óleo da unção, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Prega Jesus na sinagoga, lendo o texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Só se unge com óleo. Unção é exatamente o ato de colocar azeite ou óleo sobre a cabeça de uma pessoa como consagração, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Dá uma olhadinha também lá em Hebreus capítulo 1, 9, que vai falar que o Senhor o ungiu para trazer boas novas a toda a humanidade. O Espírito Santo também é comparado com uma nuvem, a uma nuvem. Lá no Monte da Transfiguração, aconteceu o fenômeno de que, quando Jesus estava ali com seu rosto transfigurado, uma nuvem brilhante preencheu todo o lugar e cobriu todas as pessoas que estavam ali. Aí diz lá Mateus no seu registro, e Lucas também fala a mesma coisa. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Veja que nós temos aí muitos recursos para poder entender como que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo, que é o que eu gostaria de fazer um levantamento agora. O que o Espírito Santo faz? Qual é a obra do Espírito? Bom, resumindo, o Espírito faz o quê? Ele faz com que Deus esteja presente entre nós. Essa é a ação do Espírito Santo. É colocar para nós os sinais
da presença do Espírito, da presença do próprio Deus entre a gente. Essa é a ação do Espírito Santo. É trazer esta consciência, esta percepção de que Deus está conosco, que é o próprio Espírito que nos faz entender assim. Jesus disse que a função dele é o de ser um paráclito. A palavra paráclito é uma palavra muito específica para descrever a ação do Espírito Santo. Essa palavra vem do grego, que quer dizer conselheiro. Na verdade, é um advogado de defesa. Era a função dele. E o trabalho do advogado de defesa era estar ao lado do réu o tempo todo. Que é isso que o Espírito Santo faz. Estar ao nosso lado o tempo todo como um defensor, como alguém que nos protege, como alguém que nos defende das ciladas do inimigo, das acusações, de toda a maldade que existe no mundo. É isso que quer dizer ser paráclito. O próprio Jesus, quando ele descreve a vinda do Espírito Santo, ele fala das coisas que o Espírito vai fazer, sendo esse paráclito. A obra do Espírito Santo, então, está profundamente, intimamente relacionada com a obra de Jesus. O que o Espírito faz é o que Jesus realiza, assim como aquilo que o Filho realizou e ele faz até hoje através do seu Espírito, está intimamente ligado aos propósitos do Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão interligados no mesmo propósito. Quando um age, o outro está em sintonia, e isso faz com que haja essa unidade. Quando que o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida? Quando que ele começa a estar presente? Está presente exatamente naquele momento em que tomamos a decisão de nos aproximar de Deus. O Santo Agostinho falava uma coisa muito interessante, que quando a gente sente o desejo de buscar a Deus, Deus vem a nós. Que é exatamente isso, vem a nós através do seu Espírito. Eu me lembro de uma entrevista que eu escutei há muitos anos atrás, de alguém falando da sua conversão, e o entrevistador parou e disse, olha, houve uma santa conspiração para trazer você para o seio da graça de Deus. Que é exatamente isso. Mesmo que a gente ande distante, o Espírito Santo, ele está sempre querendo nos aproximar. Então, quando que o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida? Desde o primeiro momento em que a gente toma a decisão de nos aproximar de Deus. E quando a gente toma essa decisão, a gente descobre que Deus já estava nos buscando há muito tempo. A fé que brota dos nossos corações é sempre resultado direto da ação do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo quem acrescenta-nos a fé, quem fortalece a nossa fé. Então, vida cristã é sempre vida cheia do Espírito Santo, marcada pela presença do Espírito Santo. Se você crê em Jesus, se você confia nas promessas do Pai, é o Espírito Santo quem está fazendo isso na sua mente, no seu coração. É importante a gente entender que nós somos templo do Espírito Santo e que toda vida cristã é vida no Espírito. Duas coisas muito importantes para a gente sempre lembrar. Primeira, você, sua vida, seu corpo, tudo que você é morada do Espírito Santo. E toda a sua vida, como cristão no mundo, é vida no Espírito. Então, o que você faz com esse Espírito que habita em você e que marca toda a sua conduta de vida? Não dá para nem entristecer esse Espírito, nem extinguir a sua atuação em nós. Por favor, não faça isso.
alimente essa relação com esse Espírito. Deixe aprofundar, deixe crescer, deixe aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deixe esse Espírito ser uma realidade na sua vida. Então, voltando àquela ideia da festa dos tabernáculos, há um episódio muito interessante que Jesus foi acompanhando aquela festa durante todos os dias. Ele estava na cidade de Jerusalém e a festa dos tabernáculos durava 8 dias. Então, todos os dias, as pessoas iam fora da cidade, atravessavam os muros da cidade, iam lá nas cisternas e traziam água em cântaros, em recipientes, para poder fazer uma cerimônia de lavação, oblação, como era chamado. Lavação é outra coisa, né? Mas se fazia aquela oblação, aquela lavação do quintal, da rua, do templo, onde então jogava aquela água, era uma algazarra, né? Festa com água é sempre muito bom, né? Então, eles faziam isso todos os dias. No último dia, as pessoas iam até fora de Jerusalém, mas não traziam a água. Vinham com os seus recipientes, com seus cântaros vazios. E ali, então, havia aquele ar de tristeza, porque eles lembravam das lutas que passam, que a festa dos tabernáculos era isso, né? O tempo que eles viviam nos tabernáculos que não tinha água, não tinha sistema de abastecimento de água suficiente. Então, eles lamentavam, choravam e agradeciam também a Deus pela provisão. Mas, exatamente nesse último dia da festa, o que acontece? Jesus chama as pessoas e se apresenta como o Messias prometido. E ele fala sobre como que a sua atuação como Messias pode transformar os corações. Então, Jesus usou a metáfora da água viva para falar da realidade do Espírito. O próprio Deus é a fonte última da água da vida. Jesus se apresenta como Messias e como Deus, e com isso afirma também que o Espírito Santo, que haveria de vir, também é Deus. Porque é do interior, é esse lugar da ação do Espírito Santo que faz brotar vida, que faz com que a vida resplandeça e ganhe os sentidos que a fé aproxima. Jesus afirmou que água viva, ou o Espírito, vai fluir de nós como vitalidade e que o Espírito será derramado como água numa terra sedenta. Bonita a expressão. Então, para que você possa se apropriar de Jesus, você precisa, como aqueles judeus, no último dia da festa, ter desejo pela água, ter sede de Deus, buscar a presença do Espírito. Como diz o salmista no Salmo 42, versos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Bom, gente, essa é pelo menos a primeira definição que eu queria trazer para vocês, para a gente mergulhar nessa realidade do que a Bíblia fala sobre Deus. Depois da gente ouvir isso tudo, eu queria propor um projeto de vida sobre aquilo que nós ouvimos hoje. Preste atenção no texto que eu preparei para esse momento. Conheça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que está presente em nossa vida para atuar como consolador e nos guiar para uma jornada de vida de acordo com os propósitos de Deus. Convide-o para fazer parte da sua vida. Leia e medite sobre o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo.
crie um ambiente para ele e ouça o modo como o Espírito fala contigo. Deixo com você o texto de João, capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Ele não nos abandona. Ele não é dado para um e depois é tirado. Ele está na sua vida. Ele está aí ao seu lado agora, meu irmão, minha irmã. Se aproprie dele. Convide-o para fazer parte da sua vida. Que Deus o abençoe nessa oportunidade. Bom, depois dessas constatações, só resta a gente orar, né? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Ó Deus, inunda a nossa vida com Teu Espírito Santo. Que a nossa vida seja vida cheia do Teu Espírito o tempo todo, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui nesta manhã. E quero fazer um convite para você nos acompanhar aqui nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal, as reflexões que vamos fazer durante este ano de 2026. Logo mais à noite, às 18h30, nossa celebração será virtual, será online. E nós transmitiremos a primeira mensagem da primeira série de mensagens do ano de 2026 nas nossas celebrações da noite. Chama-se a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Como que os discípulos oravam? Como que eles jejuavam? Como que eles faziam os seus momentos de solitude, as suas práticas de espiritualidade? Onde eles aprenderam? O que existia naquela época? Vem com a gente, vamos meditar assim. E como discípulos de Jesus que somos hoje, vivermos a nossa espiritualidade para a honra e glória do nosso Deus. Logo mais, então, às 18h30, a transmissão nos nossos canais da Mensagem da Noite. Desejo a você um ano de 2026 abençoado. Que este primeiro domingo que se inicia com o estudo da Palavra de Deus, como esse que nós tivemos hoje, possa trazer grandes expectativas, renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença de Deus.